Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmão, que essa água viva, ó Senhor, nessa noite, Senhor, oramos a Ti, Senhor, para que essa água viva, ela possa fluir do nosso interior, Senhor, como o Senhor falou lá em João, Senhor, rio de água viva flua de nós. Por isso, Senhor, nessa noite oramos a Ti, Senhor, flua de nós rios de água viva. Ó Senhor Jesus, vem nos cavar nessa noite, flua em cada irmão, Senhor, em cada irmã nessa noite. Ó Senhor, Tua palavra possa nos lavar. Ó Senhor, precisamos ser lavados pela palavra pura. Ó Senhor Jesus, irmão, louvado seja o Senhor. Quando nós lemos aqui a imersão, irmão, louvado seja o Senhor pela imersão. A palavra, a água viva, ela precisa nos lavar. Senhor Jesus, irmão, a água viva que é a palavra, lá mostra para nós em Efésios também, essa palavra precisa nos lavar, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 22, sobre a questão, nós estamos, graças ao Senhor, nós estamos estudando o livro de Gênesis, cujo tema geral, transformados para reinar. Louvado seja o Senhor. Queremos ser transformados para reinar. Irmão, esse precisa ser o meu anelo na vida da igreja. Irmão, a minha meta na vida da igreja, ela precisa ser única. Eu preciso ser transformados para reinar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos estudar Gênesis capítulo 22. Os irmãos que podem abrir aí a Bíblia, vamos abrir juntos e compartilhar. Gênesis capítulo 22, primeiramente versículo 1 e 2. E aqui nos mostra para nós algo inédito. Deus prova a Abraão. Vamos falar junto essa frase, irmãos? Deus prova a Abraão. Ó Senhor Jesus, irmão, como Deus provou Abraão, o Senhor também vem nos provar, né? Ele vem nos provar cada um de nós. Aí no versículo 1 ele fala assim, vamos ler junto? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Senhor Jesus, irmãos, nós vimos nas mensagens passadas, nós vimos que, irmãos, ali o Senhor deu ali para Abraão algo que ele sonhava. Eu não sei a experiência dos irmãos, para quem sonha ter um filho, é algo inédito. Abraão, ele sonhava, você vê Abraão com praticamente mais de 90 anos, desde essa época, ele sonhava ser pai. Sara também, somente uma mãe, você vê Sara com a idade avançada, e ela sonhava ser mãe. E nós vimos nas mensagens passadas, esse é um sonho de anos e anos, muitos anos sonhando, para que esse filho viesse à existência. E ó, para você ver, foram muitas lágrimas, porque a Bíblia não relata, irmão, mas a gente pode entender que não foi algo assim, só quem está na experiência de uma mãe, de um pai, sabe a luta de que ter um filho, para quem não tem, é uma coisa assim, inexplicável, né? Porque a dor que Sara sofreu, porque naquela época a mulher, ela tinha... o papel dela principal é de dar descendência, né? De dar filhos. E a Sara não tinha, era estéril. Mas o Senhor Jesus, ele reverteu essa lógica humana. Ele reverteu essa lógica fisiológica humana de que ela não poderia ter filhos. Ela já passava de idade, ela já não tinha mais óvulos, né? Não ovulava mais. E já era algo impossível fisiologicamente. Mas o que aconteceu, irmãos? Sara, o Senhor falou assim, o anjo e o próprio Senhor falou para Abraão, né? O Senhor foi lá na Abraão estava lá na tenda, e o Senhor falou que ele iria dar-lhe um filho, né? Quando ele voltar daqui um ano,
ele estaria um filho. E de fato, quando Deus promete algo, ele cumpre. Cumpre ou não cumpre, mal? Quando Deus promete algo em sua vida, ele cumpre. Ele não mente, ele não te ilude, como muitas coisas hoje nessa terra fica te iludindo, mas o Senhor não. Ele fala algo, ele cumpre. Senhor Jesus, ele te promete algo, ele cumpre aquilo que ele falou, porque Deus, ele não volta aquilo, ele não mente. Deus não é um Deus de mentira, né? Ele é o Deus da verdade. E aí o que acontece? Nós estamos entrando nesse contexto para os irmãos entenderem. Aí o que acontece, irmãos? Abraão e Sara tiveram um filho, Isaque, o filho da promessa. Só que o que o Senhor fala? Aí o Senhor falou para Abraão assim, Gênesis 22, né, que nós lemos. Disse Abraão, depois dessas coisas, pôs Deus a prova e lhe disse: Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Irmão, não sei se isso o Senhor está te chamando, e se quando o Senhor te chamar, quando o Senhor, nós precisamos nos prostrar como Abraão prostrou. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Irmão, precisamos ter esse coração, né? Eis-me aqui, Senhor. O Senhor tem nos falado, né? O Senhor tem nos chamado, né? E nós precisamos ter esse coração. Eis-me aqui, Senhor. Aí o que o Senhor falou para Abraão? Toma o teu filho, teu único filho. Eu não sei se os irmãos perceberam, aqui os irmãos perceberam? Ele falou que o único filho. Mas Abraão não tinha Ismael? Mas para Deus, irmão, ele reconhecia somente Isaque como filho de Abraão. Vocês entenderam? Irmão, a questão aqui é quando as coisas originam da vida de Deus. Isaque foi escolhido para o propósito de Deus. Irmão, tudo que nós fazemos fora da vontade de Deus, Deus não considera como algo de Deus. Nós precisamos atentarmos isso. Tudo tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Deus conta aquilo que é segundo a sua vontade. Isaque era segundo a vontade de Deus. E ele fala aqui bem claro para nós: toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece como holocausto. Agora eu te pergunto para você, se coloque no lugar de Abraão. Ele lutou, irmão, para ter um filho. Aquela dor imensa que Abraão teve para poder ter um filho, para ter uma descendência. E esse único filho que ele tinha, simplesmente o Senhor queria tomar ele de volta. Ele queria tomar de volta esse filho. Os irmãos entendem? Irmão, a dor que Abraão sentiu, já pensou? Irmão, Senhor Jesus, Senhor tem misericórdia. Queria até ler para os irmãos uma parte do alimento diário que nós estudamos semana passada. Aí eu queria ler para os irmãos. Às vezes essa é a realidade que o Senhor vem falar para nós hoje. Na página 63 do alimento diário antigo que nós estudamos, o semestre, ele fala assim: Isaque cresceu, e então Deus pediu que Abraão o devolvesse. Você daria de volta ao Senhor aquilo que de melhor recebeu dele? Se o Senhor te pedir você de melhor que você tem, já pensou? Você daria ao Senhor aquilo que de melhor você tem? Algo impossível, não é isso? Imagine por um momento aquilo que mais ama você hoje. Hoje, o que mais você ama? Talvez pense que Deus pode pedir em qualquer coisa, menos isso. Mas é exatamente isso que o Senhor quer. Ele pede de volta. Pede seu amor de sua vida, uma realização pessoal, um sonho finalmente que se cumpriu. Deus agora pede de volta. Você daria a Ele? Isso fica indagado para nós. Será que nós daria de volta aquilo que o Senhor Ele deu para nós? Aqui Abraão deu o que mais precioso para Abraão era o filho, irmão. Abraão não estava importando com riqueza. Abraão tinha muita riqueza, tinha gado, tinha terra. A terra não, animais, tudo, né? Porque na verdade terra ele não tinha, né? Ele era nômade, vivia cada hora num lugar. Mas o que mais precioso para ele era o filho. Sabe, irmão, às vezes o Senhor, Ele quer ver o nosso coração.
Isso que eu toquei nessa palavra. Sabe disso, o Senhor quer o nosso coração. Irmão, aonde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro, auxiliadora? Está o nosso coração, não é isso? Os irmãos esqueceram dessa frase? Aonde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Se o nosso coração está nessas coisas, o Senhor quer o nosso coração. Irmão, às vezes o nosso carro talvez é uma coisa tão preciosa para você, um carro tal, né? Mas o Senhor pedir para Ele, já pensou? Se o Senhor pedir de volta, a sua vida acaba? Às vezes, irmão, o Senhor, através de um sonho, né? Irmão, eu não sei se os irmãos desfrutaram, falando na questão de sonho. Os irmãos desfrutaram da conferência na Coreia do Sul e também no Japão, que está acontecendo agora. Você viu os jovens que estão lá, os testemunhos dos jovens, eu não sei se os irmãos viram, jovens de 15, adolescentes, né? 15 anos, de meia idade, né? 20 anos, 30 anos, 18 mais ou menos, até os 30 anos, né? Que é o TCI, né? A tropas e capitães. Essa fase, eles tinham todo o sonho para frente. Mas o que eles fizeram? Eles consagraram o Senhor para as missões, para pregar o Evangelho lá na Coreia do Sul, aqui no Japão. Você deixar a sua família, deixar tudo, irmão. Sabe, irmão, às vezes a gente está aqui na nossa localidade, está muito confortável, está muito cômodo, né? Nós vamos para a nossa casa, vamos para a reunião, mas quando o Senhor pedir uma viravolta em nossa vida, muita coisa pode mudar. Porque isso acontece, irmão, o Senhor, Ele quer de nós que nós nos consagremos, tenhamos um senso de responsabilidade. Foi isso que o Senhor deu para Adão e Eva no jardim, um senso de responsabilidade de cuidar do jardim. E hoje Deus nos deu o senso de responsabilidade de cuidar da igreja de Deus que está aqui em Birité, sabe? E o Senhor, Ele quer isso de nós. Esse é o senso de responsabilidade que o Senhor está dando para nós, hein? E outra parte que eu queria ler para os irmãos, na página 65, ele fala assim, ó: Deus colocou Abraão à prova ao pedir que oferecesse o seu filho Isaque como sacrifício. Da mesma maneira que Deus provou a fé de Abraão, também é necessário que o valor da nossa fé seja comprovado. Ali, quando ele simplesmente pediu o único filho dele, o Senhor, ele estava provando a fé de Abraão. Não é, irmãos? O Senhor estava provando a fé de Abraão, até onde a confiança de Abraão estava nele. Nós vamos ler isso, irmãos. Vamos ler na Bíblia. Vamos continuar o texto. Versículo 22, versículo 3. Ele fala assim, 3 e 4, né? Adiante. Gênesis capítulo 22, versículo 3, a partir do 3. Ele fala assim, ó: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Os irmãos entenderam aqui? O que Abraão fez? Ele levantou de madrugada. Irmão, se fosse eu negligente à vontade de Deus, nós não aceitaríamos isso. Às vezes, a gente vê essa questão de Abraão, irmão. Abraão, esse foi o ápice da fé de Abraão. Foi o ápice da fé dele. O ápice aqui, irmão, é a extremidade da fé de Abraão. A fé de Abraão foi testada no alto grau, irmãos. No alto grau. Eu não sei a sua fé, que grau que Deus está provando a sua fé. Não é, irmãos? Não sei que grau que Deus está provando a sua fé. Mas aqui Abraão ali foi provado. Se o grau de fogo estava ali, estava mais de 1000 graus. Irmãos, é muito forte isso. Aí o que Abraão fez? Ele levantou de madrugada, ele preparou o jumento, ele rachou a lenha e pegou Isaque. Com certeza ele não falou para a esposa dele, porque se ele falasse para a esposa dele, para Sara, que iria fazer isso, com certeza a Sara
não ia deixar levar Isaac, né, irmãos? Você vê que ele simplesmente pegou Isaac, né, e levou ele. E aí o que acontece? Não contou isso que Deus tinha falado para ele, para ninguém. Nem Isaac sabia, somente Abraão sabia e Deus. Aí no 4 ele fala assim, ó: ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos e viu o lugar longe. Agora eu te pergunto para você, no terceiro dia, agora eu te pergunto para você, Abraão estava ali caminhando com Isaac e ali, né, os seus 2 servos, durante 3 dias. Irmão, eu te pergunto para você, em nossa experiência, em questão de horas a gente mudaria de ideia. A gente, nossa natureza, a gente muda de ideia assim, irmão. A gente fala assim: não, Senhor, eu vou te dar esse tanto de dízimo para o Senhor. Mas amanhã você muda de ideia. Você fala assim: ah, não, Senhor, eu vou consagrar esse tempo essas horas de tempo para o Senhor. Mas amanhã, quando passa amanhã, você já muda de ideia. Você fala que ia consagrar 5 horas, mas chega amanhã você consagra só 1. Nós mudamos de ideia rápido, né? Se consagrar, né? Agora a questão de Abraão, ele caminhou 3 dias com Isaac. Ele poderia relutar: irmão, eu não quero dar meu filho, eu não quero consagrar, né? Já pensou, irmão, que sofrimento? Abraão estava sendo moído, né, irmão, ali nesses 3 dias caminhando. E ele, o que aconteceu? Sabe, irmão, algo importante de Abraão, que Abraão foi obediente. Irmão, nós precisamos aprender com Abraão, nessa experiência, a sermos obedientes. Quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá uma ordem, você ser obediente ao que Deus diz. Se Deus diz para você, precisamos ser obedientes. Irmãos, como é difícil isso, ser obediente ao que Deus diz. Você sabe por quê, irmão, que eu digo isso para você? Porque a minha vontade é uma, a de Deus é outra. A de Deus é totalmente oposta à minha vontade. Por isso que a gente não gosta de ser obediente à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, a maioria das vezes, não é a mesma nossa, é oposta à nossa, né? Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 5 ele fala assim, ó: então disse ao seu servo: esperai aqui com o jumento e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Os irmãos entenderam aqui no versículo o que Abraão estava falando aqui para os seus servos? Você viu que na preposição aqui que ele fala no plural, ele não fala no singular. Voltaremos. Os irmãos perceberam? Voltaremos, ou seja, ele voltaria, ele, o Isaac. Ele não ia voltar sozinho, mostrando para ele que ele sabia, irmão, que mesmo se ele imolasse Isaac, Deus o ia ressuscitá-lo. Irmão, você sabe por que Abraão estava dizendo isso? É porque Abraão já tinha experiência, irmão. Porque Abraão sabia que o Senhor deu ele um filho de uma esposa que era estéril. Deus já tinha mostrado para Abraão o seu poder, irmãos. Então Abraão sabia que Deus, de fato, ele faz milagres. Ele faz o impossível acontecer. Então Abraão, ele com certeza, a sua fé, irmãos, era fortificada. Eu não sei se os irmãos já viram, Hebreus capítulo 11, ele mostra a questão da fé, a origem da fé. Às vezes a gente fala assim: ah não, eu preciso ter uma fé sobrenatural. Mas a fé, irmão, ela vem de quê? Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço o falar de Deus, né, Rude? Quanto mais eu ouço falar de Deus, mais a fé ela vai desenvolvendo. Irmão, você sabe por quê? O que mede o tamanho da sua fé é o tanto que você tem ouvido a Deus. Se você tem ouvido a Deus pouco, você tem pouca fé. Às vezes a gente fala assim: ó Senhor, eu tenho pouca fé. É porque eu não tenho ouvido a Deus, eu não tenho ouvido muito a Deus. Abraão, ele que diz? O Senhor falou para ele diz: eis-me aqui, Senhor.
Irmão, quanto mais eu dou ouvido à palavra de Deus, quando eu dou ouvido à palavra de Deus, mais a fé ela é desenvolvida, ela é crescida em nós. Irmão, por isso eu digo para os irmãos, vamos dar ouvido ao falar de Deus. Ali, Adão e Eva, eles erraram, irmão, porque eles deram ouvido à serpente. Não é, irmãos? Eles erraram porque eles deram ouvido à serpente. Irmão, nós precisamos dar ouvido ao falar de Deus. Senhor Jesus, que possamos ser sensíveis ao falar de Deus. Ó Senhor Jesus, vamos continuar lendo, irmãos, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Eu não sei se os irmãos sabiam. Você sabia que Isaque, ele tipifica o próprio Cristo? Não sei se os irmãos sabiam. Isaque, ele tipifica o próprio Cristo. E aí, quando nós vemos aqui no versículo 7 adiante, nós vamos ver que todo o viver de Isaque tipificava o próprio Cristo, que era o Cordeiro. Aí no versículo 7 ele fala assim, ó: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, e o cordeiro para o holocausto. E seguiram juntos. Irmão, aqui mostra para nós que Isaque era obediente ao pai. Porque se fosse uma outra criança, Isaque aqui, com certeza já estava uma criança que já entendia as coisas. Se fosse outra criança, não ia seguir, saber que ele ia ser ali preso ali no altar, ali ser preso, saber que seria ali oferecido como sacrifício. Será que ele iria tirar essas crianças de hoje? Lógico que não, irmãos. Ela jamais iria. Já pensou, né, Paulo? Ali amarrado no altar, né, não é? Que nós podemos ver no versículo 9, que ele fala assim, ó: chegaram ao lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Os irmãos viram aqui? Ele pegou Isaque, amarrou ele no altar, irmãos, e dispôs dele sobre a lenha. Agora eu te pergunto para você, qualquer criança, você acha que qualquer criança ia fazer isso? Saber que seria imolada? Seria obediente? Seria deixar ser amarrada para o holocausto? Irmão, por isso que Isaque, ele foi obediente, e ele tipifica o próprio Cristo. Cristo ali, ele foi amarrado, foi ali na cruz ali, e você vê que ele ali Isaque carregou a própria lenha, né? Abraão deu para Isaque carregar a própria lenha, e Cristo, ele carregou sua própria cruz. Aonde que seria morto, ele carregou sua própria cruz. Isaque carregou sua própria lenha. Então vocês mostram bem claro para nós que ali Isaque, ele representa o próprio Cristo. O próprio Cristo, irmão. E ele foi obediente. Cristo, você não vê falando assim, não, ele não recuou. Ele não recuou para ir à cruz. Ele não voltou atrás. Ele foi obediente. Isaque também, irmão, ali mostra tipificando o próprio Cristo em obediência a Deus. Então, ou seja, irmão, nós vamos ter esse coração de obediência. Se Deus nos dá uma ordem, vamos ser fiéis a ela. Aí, no versículo 10, ele fala assim, ó: estendendo a mão, tomou o cutelo e para imolar seu filho. Mas o céu lhe brandou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu-me: eis-me aqui. Você viu que Abraão sempre, ele diz: eis-me aqui. Irmão, mostrando para nós um momento de referência. Aí, continuando aqui, irmãos, ele fala assim, ó: muitas vezes ainda existe impureza misturada à nossa fé, o que nos pode levar ao engano, fazendo-nos acreditar que já alcançamos o nível que na verdade ainda não foi alcançado.
Por isso, provação tem como objetivo de Deus confirmar o valor da nossa fé. Irmão, as provações, ela tem como finalidade de o que, irmão? Provar a nossa fé. Senhor Jesus, aí ele dá até um exemplo para nós, né? O ourives recebe um pedaço de ouro, ele precisa prová-lo para fazer-se puro. Não sei se os irmãos viram, né? O oríferes, né? O que ele faz? Ele coloca o ouro ali, e aí, não sei se os irmãos já viram, quanto mais fogo vai ali naquele candinho, né? Vai aquecendo ali, o ouro vai sendo derretido, e as impurezas vai subindo. As impurezas vão subindo. Quanto mais fogo, irmão, mais as impurezas sobem. Irmão, eu não sei se a sua fé, a pureza da sua fé, irmão, está exatamente o tanto que Deus tem provado você. Eu não sei o grau, cada irmão, cada irmã, Deus tem um jeito de lidar com você. Deus tem um jeito de lidar comigo, tem um jeito de lidar com você. Ou seja, para determinado irmão, talvez 1000 graus é suficiente. Para outros irmãos, 1000 graus talvez não seja suficiente. Então, ou seja, Deus tem cada um meio de lidar. Aí ele fala assim, para isso submetemos a altíssimas temperaturas, fazendo que as impurezas venham à tona, revelando assim que o grau de pureza do ouro, da mesma maneira, tudo o que deseja servir o Senhor precisa ser de fé aprovada. Irmão, tudo que nós fizemos, irmão, precisa passar pelo fogo, né? Senhor Jesus, vamos lá, irmão, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19. Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19. Os irmãos acharam? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considero que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Irmãos, tão rico esse versículo, porque considerou que Deus era poderoso. Isaque, ele sabia que Deus é poderoso. Irmão, eu não sei a experiência como você tem vivido, mas eu digo para os irmãos, o Senhor é poderoso. Porque o que o Senhor mostrou para Abraão ali, numa condição impossível, né? Onde que na condição que eles estavam, era impossível ter filho, mas Deus mostrou para ele que tudo é possível ao que crê. Irmão, tudo é possível ao Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus! Por isso que ele fala assim, porque considerou Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, irmão, mesmo que se ocorresse que Isaque e Abraão tivessem imolado ali Isaque, Deus iria ressuscitar Isaque, sabia? Mesmo se isso acontecesse, que Abraão chegasse a ver acontecido isso, Deus, o que Deus ia fazer? Deus ia ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Irmão, louvado seja o Senhor. Irmão, é isso que o Senhor quer nos mostrar para nós. Deus é o Deus de toda a incumbência. Eu queria ler também com os irmãos, nós estamos em Hebreus, os irmãos vamos ler capítulo 11, versículo de 1 ao 3. Os irmãos verem aqui, irmãos, a origem da fé. O que é fé? A gente está falando de fé de Abraão, né? Que foi aprovada, que a fé de Abraão foi aprovada, que o Senhor aprovou, e nós falando da questão do fogo, né? Quanto mais as provações, mais o fogo, mais a nossa fé é apurada. Mas a fé, o que é fé? Se alguém perguntar para você, o que é fé? Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo de 1 ao 3.
Ele fala assim, ó: ora, a fé é o que, irmãos? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Ó Senhor Jesus. Senhor, graças ao Senhor, irmãos, nós vemos aqui que a fé, no versículo 10, versículo de 38, Hebreus 10, 38, ele fala assim, ó: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmão, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmão, se Abraão ali tivesse retrocedido, né, auxiliadora? A alma do Senhor não seria sido compraz. Então, irmãos, quando nós retrocedemos, Deus não se alegra dos que é aquele que retrocedem. Então Abraão, ele foi alguém fiel, a fé dele foi provada e ele foi fiel. Ó Senhor Jesus. Então é necessário, irmão. Aí ele até fala no versículo 11, versículo 6, ele fala assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, sinceridade, eu falo para os irmãos, se alguém quer agradar a Deus, se não é mediante usar fé, irmão, é tudo trabalho em vão, tudo desperdício. Se tudo que você está fazendo na vida da igreja, se não é mediante a fé, irmãos, é tudo em vão. Se nós viemos aqui na reunião, se não é mediante a fé, se nossa vida da igreja não tem sido mediante a fé, irmão, é impossível. Se você, mesmo que você esforce, mesmo que você faça tudo, mas se você não fazer as coisas segundo a fé, é impossível você agradar a Deus. Você sabe por que Abraão agradou a Deus, irmãos? Sabe por quê? Porque ele usou a fé. Você sabe por que às vezes em nossa experiência a gente não agrada a Deus? Repara você ver, Deus não se agrada de nós porque a gente não usa a fé. Nós não exercitamos a nossa fé. Irmão, nós precisamos, se queremos agradar ao Senhor, nós precisamos usar a nossa fé. Por isso ele fala assim, ó, 11 versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se tornou galardoador dos que buscam. Irmão, Senhor Jesus, precisamos exercitar a nossa fé, irmãos. É isso que nós precisamos. E o Senhor tem nos mostrado para isso. Graças ao Senhor. Podemos ver lá em 1 Pedro, nós estamos aí perto, né? 1 Pedro, capítulo 1. A primeira epístola de Pedro, nós estamos aí pertinho, um pouquinho para frente. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Os irmãos acharam? Amém? Ó Senhor Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmão, isso é exultai. Irmão, já pensou você exultar no sofrimento? Não é fácil, né? Ele fala assim, nisso exultai, embora no presente. Irmão, o que nós temos passado aqui, pelo sofrimento, é por breve tempo.
É por breve tempo. Então nós precisamos louvar o Senhor, porque é por breve tempo. Porque o que o Senhor passou, irmão, foi muito maior. O que o Senhor passou por nós foi muito grande, né? Foi o ápice do sofrimento humano que o Senhor passou por nós. Hoje que nós passamos, nada se compara ao que Cristo passou por nós. Aí ele fala assim, ó: nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Irmão, eu não sei você, mas em minha vida é necessário as provações. Eu não sei na sua experiência, mas na minha experiência, as provações são necessárias para que a minha fé seja fortalecida. Irmão, na nossa experiência, irmão, quanto sofrimento, né? Você já acorda de manhã, é tantas lutas, só você que sabe as lutas que você passa. A gente está aqui, mas cada irmão aqui sabe as lutas que passam dia a dia. Entende, irmão? E nós somos provados dia a dia. Se qualquer vento, até fala ali, Paulo fala, se qualquer vento de doutrina te abala, mostra que a sua fé é muito pequena. Às vezes, irmão, nada pode nos abalar, irmãos. Se a nossa fé está estruturada em Cristo Jesus, nada pode nos abalar. Mas muitas vezes ocorre em nossa experiência cristã que algumas coisas nos abalam, vêm nos abalar em nossa experiência. Mas por quê? Porque a nossa fé está ainda muito pequena. Sabe, irmãos? Só que aqui Pedro vem nos ajudar. Que o Senhor, Ele vem nos provar, irmãos. É necessário. Os sofrimentos, esses sofrimentos é necessário para que a fé seja desenvolvida. Irmão, se a gente colocar no contexto de Abraão, coloca-se no lugar de Abraão, e você caminhar 3 dias levando seu filho para a morte, literalmente para a morte. Já pensou? Para um pai que tem um filho que tem uma doença terminal, pergunta para ele se vê a dor que ele sente. Para uma pessoa que está com uma mãe no estado terminal, com câncer. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Para os irmãos entenderem, irmão, que no ápice da dor, aí a fé da gente vem aprovado. Abraão estava sofrendo, irmão, ele estava sendo massacrado por dentro. Talvez você não entenda o que é a dor que Abraão estava sofrendo, não. Abraão estava sendo moído por dentro, irmão. Então, Deus estava pegando ali na essência dele a coisa que ele mais amava. Já pensou? Porque eu digo para os irmãos, se Deus pega uma coisa que você não ama, é muito fácil, irmão, você não vai sentir nada. Mas agora pega uma coisa que você ama, toca naquilo que você ama. Vocês já lembram de Jó? Pegando um gancho, né? De Jó. O Senhor permitiu que Satanás tocasse na carne de Jó e todos os que ele tinha, né? Todos os bens que ele tinha. Olha que homem que sofreu, humanamente falando, como Jó. Eu nunca conheci na Bíblia alguém que sofreu humanamente como Jó sofreu. Eu não conheço, sinceridade. Alguém sofrer como Jó sofreu, só quem já leu a história de Jó sabe o que eu estou querendo dizer. Já pensou, irmão, você assim, perder todos os filhos? Você vê, irmão, auxiliador aqui, o exemplo, né, irmão? Sofrendo como está sofrendo, perdendo um filho. Agora, se coloca na situação de Jó, irmão, que perdeu todos os filhos. Todos os filhos numa pancada só. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Jó perdeu todos os filhos. Ele perdeu não só todos os filhos, mas ele perdeu todos os seus bens. Não é? Riqueza, gado, ele perdeu tudo. Aí ele chegou assim, aí a mulher dele chegou, até falou com ele, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque, irmão, chegou numa situação dessa, não tem nem explicação. A pessoa estava, o sofrimento de Jó estava tão grande. Aí, além de Deus permitir que Satanás tocasse nessas coisas materiais,
Para piorar, ele trocou mais intrínseco, trocou na carne de Jó. Irmão, já pensou? Além de Deus permitir tocar nos seus bens, você perdeu todos os seus bens. Por exemplo, hoje você está bem financeiramente, né? Você tem vários carros, você tem vários gado, você tem várias terras, várias casas. Irmão, você está tranquilo. Você fala assim, você senta na cadeira, você fala assim, estou tranquilo. É, não é? Você olha na conta, ali na conta do banco ali, tá ótimo. É, não é? Tá muito. Aí depois Deus vai permitir tocar e num piscar de olhos você perde tudo. O sofrimento que você está passando, passaria. Mas o pior é que não foi só isso. O que aconteceu? O Senhor tocou na carne de Jó e ele começou a ter úlceras. Não sei se os irmãos já leram a história, né? Irmão, já pensou, irmão? Porque se você tocar no exterior, você sofre muito. Mas agora já na sua carne, ele raspava, né, com caco de telha, não é isso? Os cachorros limbiam suas feridas. Eu não vou detalhar os irmãos que já leram a história, né? Mas agora percebe a dor que ele sofria. Do pé, irmão, a cabeça foi colocado úlceras em Jó. Mas o que acontece? Jó, ele não amaldiçoou Deus. Mas sabe o que acontece? Jó, o Senhor estava lidando com Jó em seu interior, com sua alma. É o fogo que Pedro aqui está falando, irmão. Vocês entendem? É esse fogo aqui que Pedro está falando. Ser provado, irmão. A fé, entendeu? E às vezes é isso que acontece, né? Em nossa experiência. Abraão, quando estava indo lá, irmão, eu vejo no contexto assim, a Bíblia não relata os detalhes, mas Abraão estava sangrando, irmão, por dentro. 3 dias ali. Que dor para um pai, para uma mãe, ver seu filho que mais ama você ir lá, levá-lo para a morte. É uma dor imensa. Mas é essa experiência que Abraão teve, mostrando o ápice de sua fé e dele de fato crer no Deus Todo-Poderoso, né? Aí, no versículo aqui, irmão, no versículo 7, ele fala assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. A sua fé, irmão, né, auxiliador? A sua fé é mais preciosa. Já pensou, ouro? Hoje, não sei se os irmãos sabiam que o ouro hoje está caríssimo. Por isso que hoje as pessoas estão até roubando ouro, né? Não sei se os irmãos viram, São Paulo está um grande surto, né? Roubando aliança, roubando ouro, porque o ouro está lá nas alturas. Mas agora eu te pergunto, irmão, o ouro é algo riquíssimo, precioso. O ouro, não sei se os irmãos viram na Bíblia, representa a própria natureza divina. Quanto mais, irmão, o fogo é provado, mais Cristo, mais Deus aparecendo em nós, mais Cristo aparecendo em nós. Por isso, quanto mais nós somos provados, mais de Deus aparecendo em nós. Também vamos ler também, irmãos, mesmo Pedro aí, Pedro capítulo 4. Senhor Jesus, Pedro capítulo 4, 1 Pedro, irmãos, capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 até o 14. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 14. Aqui Pedro, ele fala assim de uma forma tão carinhosa para nós, né? Amados, vamos ler junto, irmãos? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois comparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exaltando. Se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Irmãos, aqui ele fala, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, em meio de nós. No meio de nós aqui, irmão, nós não podemos sustar
né, estranhar o fogo ardente. Aqui está falando no meio dos irmãos, irmão, no meio de nós, no meio da irmandade. Tanto, eu não sei se os irmãos viram, na época da pandemia, aqui, graças ao Senhor, não aconteceu, mas em muitas localidades, os irmãos, o sofrimento da irmandade, vendo os irmãos os irmãos partindo, perdendo familiares pela Covid, o sofrimento era o fogo, irmão, a dor, né? Senhor Jesus, e esse fogo entre nós, irmãos, acontece. O sofrimento, você vê um irmão doente, o irmão passando por enfermidade, o irmão perdendo um ente querido. Esse fogo, irmão, está entre nós aqui. Esse fogo provando-nos, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinário tivesse acontecendo. Irmão, nós não podemos estranhar, não. Nós não podemos estranhar, porque até a volta do Senhor, nós iremos passar por esse processo. Né, auxiliadora? Até a volta do Senhor, nós iremos passar por provações, irmãos. Iremos passar pelo fogo. Então, irmão, graças ao Senhor. Se o fogo tá brando, louvamos o Senhor. Se o fogo tá alto também, irmão, louvamos o Senhor também. Irmão, você sabe, eu digo para os irmãos assim: não é fácil você louvar o Senhor quando sabendo que tem tantos sofrimentos. Mas eu digo para os irmãos, a minha esperança é através das provações, porque eu vou ter condição de ser vencedor. Se você não permitir que Deus trabalhe em você, que as provações surgem, que as tribulações surgem, que o fogo surge, irmão, você não vai ter nenhuma possibilidade de ser um vencedor. Não vai ter possibilidade. Não se iluda, irmãos. Não se iluda. Se alguém te iludiu até hoje, eu digo para os irmãos, na vida da igreja, irmão, na nossa experiência cristã, é muito sofrimento. Não é? Deus nunca prometeu, irmão, Deus nunca prometeu céus e mar, né? Flores, né? Pelo contrário, Deus sempre prometeu jornada árdua. Cabe a nós sermos resilientes. Cabe a nós sermos resilientes diante das provações que vai surgir. Hoje você passa por um sofrimento, amanhã você supera aquele sofrimento, né? Amanhã vem o outro. Irmão, cada um vem outro. Não é, irmãos? Até que o Senhor venha, irmãos, nós iremos passar por todos esse processo. Mas aí, o que nos alegra é o versículo 13. Pelo contrário, irmão, se você está passando por provações, se o sofrimento está vindo sobre a sua vida, irmão, pelo contrário, alegrai-vos, irmão, na medida que sois participantes do sofrimento de Cristo. Irmão, não é fácil. Na situação de Abraão, já pensou alegrar? Na situação de Jó, alegrar? Irmão, é impossível aos nossos olhos humanos. Mas só, irmãos, que na ótica de Deus, nós precisamos sempre dar glória a Deus. Quando você está sofrendo, você precisa dar glória a Deus, porque é o meio de Deus lidar com você. É o meio de Deus lidar com o seu natural. É o meio de Deus. A questão de Abraão ali, irmão, foi o meio de Deus lidar com ele, de pôr ele à prova. E nós então, irmãos, como Deus tem posto a nós à prova? Abraão foi o seu filho Isaac. Mas e nossa experiência? Eu não sei a sua experiência, o que Deus tem colocado você à prova. Às vezes acontece uma coisa simples para os irmãos entenderem, né? Às vezes acontece uma festa de aniversário justamente na hora da reunião. Você não acha que isso é colocar Deus à prova, não? Você entende? Às vezes você, na sua experiência diária, vamos ser práticos, né, irmãos? Na sua experiência diária, é a hora de você ler a Bíblia, quando nós estamos lendo, né? Gênesis 22, 23, 24, né? Você lê, aí você simplesmente o quê? Não, tem um jogo de futebol. Aí você, não, larga a Bíblia e vou ver o futebol. Vocês entendem? Às vezes Deus põe a sua fé à prova. Em cada momento Deus põe a fé. Qual que é a sua relevância com respeito à vontade de Deus? Quem tem sido a sua atitude, irmão, diante da palavra de Deus? Se nós temos dado valor ou não às coisas de Deus? Nós acabamos de ler agora em menção, os irmãos viram? A estrofe 1 e 2 fala do senso de responsabilidade. Não sei se os irmãos viram, depois os irmãos lerem. No sábado, a estrofe 1 e 2 fala da questão de responsabilidade.
Irmão, Deus nos colocou na vida da igreja e nos deu responsabilidade. Deus colocou nós na vida da igreja, não colocou a gente solto não, irmão. Não imagina que a vida da igreja é coisa solta não. Ah não, eu só chegar aqui. Não, irmão, Pai do céu, a vida da igreja não é assim não, irmão. Deus colocou nós aqui com um senso de responsabilidade. Você lembra lá no jardim do Éden? Ele colocou Adão e Eva, não, vou só desfrutar do jardim. Irmão, não, o que o Senhor falou para Adão e Eva? Cultivar e guardar. Deus deu uma ordem, irmão. Deus deu uma ordem. Então, ou seja, Deus deu uma responsabilidade a Adão e Eva. Deus não colocou eles a solto, não. Na vida da igreja é a mesma coisa. Deus não te chama você para a sua vida cristã para você viver uma vida solta. Deus te chama te dando uma responsabilidade. E qual que é a responsabilidade que Deus deu para nós? Edificar a igreja pregando o evangelho do reino. Não é isso, irmãos? Ide fazer discípulo em todas as nações e povos. É, não é? Mateus, não é isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Irmão, essa é a comissão que Deus deu. Deus deu uma comissão para a igreja. Deus não deu a gente assim. Nós temos uma meta nessa terra. Nós temos uma meta, irmão. Nós temos uma incumbência. E Deus entregou para nós uma incumbência. Abraão não teve uma meta, irmão? Você acha que Abraão estava zagando à toa lá nas terras, lá, andando para um lado para o outro? Não, irmão, ele tinha uma função, ele tinha uma meta. A meta de Abraão era entrar na terra de Canaã. A meta de Abraão era entrar na terra de Canaã. Irmão, a meta que nós temos hoje na vida da igreja é de entrar no reino. Irmão, nossa, é essa meta que Deus deu para nós, de entrar no seu reino. Mas para isso, irmão, nós precisamos ser esses servos fiéis e prudentes, amando e apressando a vinda do Senhor. Irmão, eu termino para os irmãos assim, de acordo com o que Paulo falou. Paulo, ele foi fiel. Ele falou assim, ó, a minha coroa está guardada. Eu fui fiel lá em 2 Timóteo, né? Eu fui fiel. Eu completei a carreira, completei a fé, completei a carreira, não é isso? E é a todos a quantos que o fazem assim. É, não é? Vamos ler lá, 2 Timóteo. Combati um bom combate. Ó Senhor Jesus. Vamos ler isso aí, irmãos? É bom a gente ler. Senhor Jesus, tem misericórdia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Os irmãos acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ele fala assim, ó: já agora a coroa da justiça me está guardada. Irmãos, já agora, ele foi ousado. Paulo foi ousado em dizer isso. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Irmão, a todos que amam a sua vinda. Se você quer ganhar coroa também, ame a vinda do Senhor. E eu, para amar a vinda do Senhor, irmão, é pregando o evangelho, é levando vida para todos, né? É nós oramos com as pessoas, é levando a vida de Deus para as pessoas, pregando o evangelho, é no seu serviço, no seu trabalho, você dando testemunho. Irmão, é isso que o Senhor quer. Irmão, não se iluda, irmão. Essa é a missão que Deus nos deu. Nós não podemos ficar soltos na vida da igreja. Nós temos uma meta e uma missão que Deus nos deu. Senhor Jesus,